Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube, Estudo Divino, um canal que busca trazer sempre aí para vocês, à luz das Escrituras, o que a Palavra de Deus realmente busca nos trazer. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para que vocês recebam aí os avisos dos novos vídeos postados e também das lives aqui no canal, amém? Deixe seu comentário, deixe seu joinha, o seu like, compartilhe também este vídeo, tá bom? É muito importante vocês comentarem para que a gente discuta e debata a respeito da Palavra de Deus, pois eu aprendo muito com vocês. Inclusive hoje nós estamos fazendo aí um vídeo bastante polêmico, que alguns podem não concordar e eu respeito e eu peço para que vocês comentem aí, por que vocês discordam com argumentos, porque eu gosto muito de interagir com os irmãos, não para brigar, mas sim para conversar, discutir a respeito, chegar a uma conclusão a respeito das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, amém? Então hoje eu vou falar mais uma vez de algo polêmico, a respeito de uma telenovela que está aí no ar, nova, de uma emissora de TV bem famosa. Inclusive eu já fiz aí um vídeo no canal a respeito da novela Apocalipse, Tinha feito um vídeo, deu bastante comentário, foi bastante polêmico também esse vídeo. E eu havia falado a respeito de algumas coisas que não estão de acordo com a palavra mencionada na Bíblia, com a doutrina que a Bíblia traz ou com o que a Bíblia quer nos mostrar até mesmo profeticamente, no caso daquela novela. Com isso, meus amados, eu não quis e nem quero neste vídeo denegrir a imagem da emissora, nem denegrir a imagem da novela, pedir para que vocês parem de assistir ou coisa do tipo. O que eu quero é apenas que vocês olhem para os relatos, não só descritos nessa novela ou em outras telenovelas dessa mesma emissora que faz muitas novelas bíblicas, mas em filmes que falam sobre a vida de Jesus, sobre a história de Moisés, sobre o Gênesis, que vocês possam olhar para essas novelas com a Bíblia na mão, com as Escrituras sendo a luz de vocês, o guia de vocês. E não que a novela ou filme seja o guia de vocês, mas sim a luz das Escrituras, a luz da Bíblia, que aqui está o que nós acreditamos ser a Palavra de Deus. E eu não estou falando a respeito de uma história a respeito do Tiradentes, do descobrimento do Brasil ou do descobrimento da América. Não estou falando de Shakespeare. Eu estou falando de uma história muitas vezes divinamente inspirada, de profecias. Eu estou falando de uma história que muitas vezes ali teve o dedo de Deus. Eu estou falando de uma história do nosso Criador, que criou todo o universo e tudo que nele há. Se eu estou falando aqui agora e você está me ouvindo, é por causa dele. Se uma dessas histórias sobre descobrimento, ou guerras, ou alguma coisa for alterada, nós já temos um grande problema. Imagine só a história sobre as coisas que aconteceram com os homens que falaram com Deus, que conheceram a Deus muito mais do que eu e você talvez. Então não podemos admitir esse tipo de coisa. Então eu não quero aqui denegrir a imagem da emissora nem da novela, mas sim atentar vocês, alertar vocês para que vocês despertem e, assim sendo, olhem à luz das Escrituras, tudo que é predito. Eu já assisti aí algumas comerciais dessa telenovela e também assisti algumas cenas, mas eu já vi que tem algumas histórias ali paralelas e isso é normal, é natural quando se conta uma história bíblica, faz-se uma novela ainda de uma história bíblica ou uma série. Inclusive eu recomendei a vocês The Chosen, que mostra ali, é um aplicativo no celular que vocês baixam aí chamado The Chosen. Vocês vão ver que tem histórias ali que não são contadas na Bíblia, mas elas seguem paralelas e seguem respeitando a cultura da época. Por exemplo, vai falar de Mateus, não fala que as pessoas passavam perto de Mateus e cuspiam no chão. Mas culturalmente, historicamente e talvez até arqueologicamente, se comprova que as pessoas tratavam os cobradores de impostos, que eram judeus que se bandeavam para o lado dos romanos, como verdadeiros traidores e faziam esse tipo de coisa, tinham esse tipo de atitude. Embora não esteja relatado na Bíblia, é bem provável que aconteceu. Isso ainda eu acho que
é bem bacana, é válido. Agora o problema é quando a gente distorce. Eu vi que colocaram um pouco de teoria evolucionista dentro da novela, né? Quando mostraram ali os dinossauros e tudo mais. Inclusive, foi a queda de Lúcifer que ocasionou, segundo a novela, a destruição dos dinossauros. Bem, Roberto, mas a gente tem que acreditar na teoria evolucionista nessa parte, porque os dinossauros estão aí, as ossadas estão aí para comprovar que houveram animais, bichos, né, daquele tamanho, grandes e fortes, existiram, e eu não nego que existiram, e a própria Bíblia pode comprovar isso para vocês. Não há não sei quantos milhões ou bilhões de anos, não que a Terra era habitada unicamente por eles, mas sim esses animais podem ter vivido dentro de um contexto bíblico que tem aí pouco mais de 6.000 anos. Pois é só você abrir no livro de Jó, no capítulo 40, a partir do verso 15 ali. Vamos ler juntos? Diz assim: Contemplas agora o beimote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como um cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista dos seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? A Bíblia fala de um animal gigantesco que arrasta a sua cauda e se esconde debaixo para fazer sombra para ele. Tem que ser árvores sombrias, que os montes são pastos para ele. Esse animal existe hoje? Eu não vejo nenhum animal com essas características vivos hoje, né? Mas nós vemos que a Bíblia traz relatos. Mas a ciência, a teoria evolucionista, nos traz outro relato. É muito difícil dizer exatamente do que se tratam essas ossadas, mas pela ciência e pela Bíblia, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. O Senhor não nos deixou alertado a respeito de nada quanto ao antes da Terra, antes de existir a Terra. Não. Mas, infelizmente, algumas pessoas buscam na teoria evolucionista esse tipo de resposta. Mas também buscam esse tipo de resposta dentro da teoria bíblica, quando colocam lá, mais uma vez, Satanás como um anjo bom, um anjo de luz, que foi um dia e se rebelou contra Deus. Infelizmente, eu fui acusado até de blasfêmia, já que por conta de vídeos que eu fiz falando a respeito da existência, né, da criação de Satanás. Que Lúcifer não era o nome do diabo antigamente, que o diabo nunca foi um anjo de luz. Por que eu digo isso? Porque eu li as escrituras que falam a respeito disso, que falam, que apoiam, se usa para apoiar que o diabo um dia foi um anjo de luz, que é, se eu não me engano, Isaías 14 e Ezequiel 28. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive vou deixar aqui no canal uma tarjetinha. Não existe comprovação bíblica de que o diabo um dia foi um anjo bom. Muito pelo contrário, Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio, né? Não fala a respeito de nada, né? Jesus, nem os evangelhos, ninguém teve essa ideia de escrever isso na Bíblia. Por que será? Algo tão importante ninguém escreveu com mais clareza na Bíblia, simplesmente uma escritura vaga que, na verdade, para mim fala do rei de Tiro, do príncipe de Tiro e do rei da Babilônia,
profecias direcionadas diretamente a eles, e as pessoas, né, no decorrer da história, distorceram, e por não saber explicar de onde que veio Satanás, do mesmo jeito que ninguém explica de onde veio Deus, quem criou Deus, então eles se basearam em cima dessas escrituras para apoiar essa suposta existência de um anjo bom chamado Lúcifer, que se rebelou contra Deus e carregou 1/3 dos anjos com ele. E isso daí foi colocado lá também na telenovela, né? Dando referência a Apocalipse 12, né? O livro de Apocalipse foi revelado a João 90 anos aproximadamente após Cristo. E ele disse que ali estavam descritas as coisas que iam acontecer. Então fica difícil a gente entender, sendo que dali para frente iriam acontecer aquelas coisas. E Apocalipse 12 está escrito ali esse contexto de que o diabo foi expulso do céu e com ele os seus anjos. Quando o diabo é expulso, ele não vira diabo ali quando ele é expulso. Ele não era Lúcifer antes. Não, ele já estava tentando pegar a mulher antes, né? E depois ele foi ao céu e teve uma grande batalha quando ele viu que ele não conseguiria pegar o filho. Então ele, em todo aquele contexto, o diabo é diabo, né? É muito errado a gente imaginar que aquele contexto, o diabo era um santinho e depois virou um anjo mau. E mais errado ainda é pegar um contexto que foi escrito no ano 90 depois de Cristo, falando que estava narrando o que ia acontecer depois disso e você jogar, né, como se fosse a história de Lúcifer, né? Eu não acredito nisso, baseado no que a Bíblia fala, mas respeito quem acredita. Inclusive até colocaram uma cena ali de rebelião ali no céu, né? Todo mundo apoiando, isso aí, isso daí, tal. Como se no céu as coisas fossem que nem na terra, né? Que se levantam líderes e aí todo mundo, isso aí, isso aí. Olhem lá para a visão do céu nos livros dos profetas, no livro de Apocalipse. Olha só como que é diferente a visão do céu, né? Pessoas prostradas, adorando a Deus, né? Glória, glória, glória de dia e de noite, não tem descanso. Anjos, sabe, ao dispor. Não existe esse tipo de situação no céu. A vontade de Deus é feita no céu, porque lá é o seu trono. Não é como na terra, que foi corrompida pelo pecado. Bem, irmãos, essa é apenas a minha opinião, o meu ponto de vista, e eu espero que vocês possam compreender isso e possam ler. Não acreditem no que eu estou falando. Vão lá, leiam a Bíblia. Abram lá em Malaquias 3. Abram lá no Isaías 14, abram lá no Ezequiel 28. Leiam exatamente o que está escrito lá no contexto. E vocês vão conseguir entender, pelo poder do Espírito Santo, a verdade, a luz da Escritura, o que a Escritura quer te falar. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ser edificado, não por esse vídeo, mas sim pelas palavras santas da Bíblia que eu citei aqui nesse vídeo, pelos contextos que eu cito no outro vídeo falando a respeito de Lúcifer, e que você possa assistir sim, não só a novela, né, de Gênesis, mas que você possa assistir também qualquer outro tipo de novela bíblica ou vídeo, né, ou filmes bíblicos, mas que as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, seja a sua luz, o seu guia, e não o diretor do roteiro. Deus te abençoe.